Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus, nós estamos tratando sobre as parábolas de Jesus. Eu gostaria de falar hoje sobre a separação das ovelhas e dos bodes. Essa parábola o Senhor Jesus contou no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46. Eu quero utilizar a Bíblia Almeida, Revista Corrigida. O Senhor Jesus disse assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas o bode à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver? E respondendo o rei, lhe dirás: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te visitamos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste, não o fizeste a mim. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Esta passagem se encontra em livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Muito bem, amados, diletos, irmãos, gostaria de trazer esta explanação em breves palavras. Primeiro, eu pergunto: quando Jesus contou esta parábola? Eu respondo, amado. Jesus contou esta parábola da separação das ovelhas e dos bodes poucos dias antes de sua crucificação. Era a última semana que Jesus estava em Jerusalém. Ele pronunciou um importante discurso aos seus discípulos
sobre o fim dos tempos. E no final concluiu a sua exortação com uma série de parábolas, sendo que a parábola da separação das ovelhas e dos bodes é a última delas. Eu estou trazendo as parábolas sem classificá-la em ordem, amados. Eu apresento as parábolas da maneira como eu tenho estudado elas, então eu vou trazendo sem classificar, enumerar, esta é a primeira, esta é tal, mas estou falando agora, essa aqui é a última. Foi a última parábola do Senhor Jesus. Muitos estudiosos enxergam esse texto como sendo um relato e não uma parábola. Realmente esta é a classificação mais correta. No entanto, gostaria de deixar esta controvérsia de lado, apenas para o fim do estudo, da qual estaremos considerando uma mensagem parabólica, ou seja, estaremos fazendo uma conclusão de todas as parábolas. Qual é o significado, então, desta parábola, amado? O significado da parábola da separação das ovelhas e dos bodes diz respeito ao dia do juízo, quando os redimidos serão separados dos ímpios. Algumas pessoas defendem que o juízo será um julgamento de nações. Mas essa interpretação não faz sentido ao contexto da parábola. É claro, amado, que o julgamento é individual e não coletivo. É um julgamento de pessoa, de entre todas as nações, e não é o julgamento de países. As ovelhas simbolizam crentes, e os bodes simbolizam os incrédulos que serão destinados à perdição eterna. Quando eu digo crentes, amados, eu não estou especificando pessoas que participam de uma igreja evangélica, porque dentro de uma igreja evangélica existe incrédulos. Quando eu digo crente, não estou falando sobre uma instituição que seja denominado, esta é uma igreja cristã. Estou falando crente, aquele que crê na palavra de Deus, aquele que guarda o mandamento de Deus. Então eu não estou denominando crente como sendo aqueles que se dizem cristão. Estou denominando crente aquele que crê na palavra de Deus, que guarda o mandamento de Deus. Provavelmente eu também não estou defendendo a minha própria crença, porque presbítero Gregório não faz parte de nenhuma igreja. Mas eu me considero crente, porque eu creio na palavra de Deus. Sou pregador, porque acredito que a palavra de Deus é o único meio de transformação de vida. É o único meio de nos resgatar da perdição eterna. A palavra de Deus é o manancial de vida. Assim, amado, a reflexão de hoje, assim como o joio cresce no meio do trigo, os bodes também pastam no meio das ovelhas. Mas um dia eles serão definitivamente separados no dia do juízo. Os bodes não mais poderão se infiltrar no meio das ovelhas. Assim também acontecerá com os lobos. Os lobos muitas vezes se disfarçam de ovelhas, mas são vorazes e destruidores. Então eu gostaria, amado, de estender essa explanação um pouquinho mais,
falando sobre a parábola da separação das ovelhas e dos bodes. A parábola da separação das ovelhas e dos bodes fala sobre o grande julgamento. E esta parábola, eu gosto de repetir isso para que os irmãos gravem. Encontra-se no capítulo 25 de Mateus, versículo 31 a 46. Existe uma discussão entre os intérpretes bíblicos se essa passagem é de fato, pode ser considerada uma parábola. Amados irmãos, particularmente, eu creio que esse texto é muito mais uma descrição simbólica. É muito mais uma descrição simbólica, ou seja, profética, acerca do juízo, do que uma parábola. Embora seja inegável a presença de elementos parabólicos no versículo que fala sobre as ovelhas e bodes, de qualquer forma, classificando ela como parábola ou não, a definição não irá alterar o ensinamento do Senhor Jesus nesse texto. Esta parábola fala sobre a separação das ovelhas e dos bodes, então fala sobre o grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Irá colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então isso nos mostra, amados, que no dia do julgamento haverá uma separação. Hoje, dentro do seio da igreja, quando eu falo igreja, eu não estou dominando, já disse isso para vocês claramente, uma igreja cristã. Estou falando da igreja que hoje não sabemos, amados, quantas pessoas estão dentro do seio da igreja que são genuinamente cristãos. Não sabemos pessoas que estão em outras denominações que nós muitas vezes consideramos não sendo uma igreja cristã, que são genuinamente cristãos. Então, amados, nós não podemos defender uma instituição, não podemos defender placa de igreja. Então, esse contexto histórico da parábola da separação das ovelhas e dos bodes, esse relato de Jesus, que se encontra no livro de Mateus, perfeitamente posicionado após o sermão escatológico de Jesus, no capítulo 24, sendo que o capítulo 25 é uma continuação natural dos ensinamentos contidos no sermão do capítulo anterior. Eu gostaria de pedir desculpa aos irmãos sobre as latidas dos cachorros. Eu não tenho nenhum, mas a vizinhança tem um monte. E eu não tenho... as pessoas passam na rua e os cachorros latem, né? No capítulo 24, Jesus descreve a destruição de Jerusalém e do templo e também dos eventos acerca do fim dos tempos, culminando a sua segunda vinda e o juízo final. Ainda no capítulo 24, temos algumas alertas sobre a necessidade de estarmos preparados diante da volta repentina de Cristo. Porém, no capítulo 25, com as parábolas das 10 virgens dos talentos e da separação das ovelhas dos bodes, onde Jesus explora mais profundamente a questão da vigilância e também descreve claramente o juízo final. Esse capítulo contém últimas exortações de Jesus sobre esse tema.
antes de sua crucificação. É a última semana que Jesus está entre os discípulos. É a última semana que Jesus faz suas últimas exortações. Qual é a explicação da parábola da separação das ovelhas e dos bodes? No versículo 32 e 33, que encontramos as características de uma parábola quando Jesus compara o justo e os ímpios com as ovelhas e bodes. Essa comparação utilizada por Jesus não foi por acaso, ao contrário, serviu como perfeito ao ensino de Jesus a respeito do juízo final. Embora que, para muitos idosos, uma referência sobre a vida, aliás, no campo passa acerca de, na época, era sobre a criação de ovelhas e de bodes, e essa comparação possa não parecer tão clara, isso devido ao nosso estilo de vida. Hoje, na atualidade, nós não estamos no campo, mas no tempo de Jesus tais referência era facilmente entendida. Jesus estava falando a linguagem do povo daquela época. É comum em muitos rebanhos que os bodes fiquem junto com as ovelhas, ou seja, no mesmo espaço de pastagem. Porém, ao estudarmos com o chamado do pastor do rebanho, as ovelhas prontamente lhe obedecem. Quando o pastor das ovelhas chama as ovelhas obedecem. Mas não acontece a mesma coisa com os bodes. Os bodes ignoram. Outro fato importante é que as ovelhas valem mais do que os bodes. Isto é, a sua produção de lã proporciona maiores resultados ao pastor. É extremamente sobre este conceito que Jesus Cristo ensina essa comparação em seu ensinamento, ou seja, a lã branca das ovelhas pode ser destacada como símbolo de pureza e justiça, ao contrário da pelagem, balhadas e manchada dos bodes. Desde o Antigo Testamento, a figura de bodes é utilizado para se referir ao ímpio, a conduta de pecado ou ao próprio mal. As ovelhas simbolizam o justo e os que seguem o Salvador. Aquele que segue o Salvador com mansidão e obediência. Já os bodes simbolizam os ímpios, com seu portamento inconsequente, desobediente e destrutivo. Os bodes, ele não obedece ao chamado daquele que pastoreia as ovelhas. Ele sempre se rebela, nunca quer entrar no curral das ovelhas, são arredio. Jesus afirma que nos dias do juízo, todas as pessoas de todas as nações, tanto os justos como os ímpios, os bons e os maus, sem exceção, todos estarão diante do trono do grande Rei, a saber, Cristo. Sendo assim, todas as pessoas que já viviam que já viveram ou já passaram sobre essa terra, são comparadas às ovelhas e bodes. Jesus prossegue esse relato dizendo que as ovelhas serão colocadas à direita, enquanto os bodes serão postos à esquerda. Com isso, entendemos que a separação será clara, evidente, sem confusão. As ovelhas e os bodes estarão de lados opostos. Isso significa que os justos ficarão de um lado
os injustos de outro. Jesus também fornece algumas características sobre a conduta das ovelhas e dos bodes, ou seja, do justo e dos ímpios. Durante a sua vinda, Jesus dá 6 exemplos onde os justos agiram com piedade e utiliza os mesmos 6 exemplos, porém de forma negativa, para descrever as condutas desprezíveis dos ímpios. Nas parábolas, os justos e os ímpios perguntam ao rei: quando foi que lhe fizemos o que o rei havia descrito? O rei responde dizendo que quando fizeram justo ou deixaram de fazer, se tornaram ímpio. Quando fizeram, se tornaram justo, e quando deixaram de fazer, se tornaram ímpio. Um de seus pequenos, quer dizer, servindo, auxiliando aos irmãos, a ele havia feito. Quando você faz algo benéfico para auxiliar uma pessoa, você está fazendo não para auxiliar esta pessoa, mas está fazendo para Jesus. Estes irmãos descritos aqui se trata 2 que são verdadeiros seguidores de Cristo, dos eleitos de Deus. As ovelhas a quem o Pai deu ao Filho e que de maneira nenhuma ele lançará fora. Esse simples expressão, meus irmãos, demonstra de forma solene a profundidade do relacionamento entre Cristo e seus seguidores. Aqueles que seguem a pisada de Cristo são chamados de irmãos de Cristo, a ponto de que quando fizemos algo para os discípulos, para os seguidores de Cristo neste mundo, estamos fazendo diretamente para o próprio Jesus. Da mesma forma que quando os ímpios ignoram um dos mensageiros de Cristo e não se compraz das suas necessidades, rejeitando o Evangelho particularmente, e diretamente estão rejeitando o próprio Rei, que será o juiz naquele grande dia. Jesus termina a parábola dizendo: os que foram postos do lado esquerdo serão destinados a castigo eterno, mas os justos que foram postos do lado direito herdarão a vida eterna. Qual é a lição, amado, que nós tiramos desta parábola da separação das ovelhas dos bodes? Podemos tirar várias lições de alguns detalhes deste ensino de Jesus. Porém, a mensagem principal deste ensinamento, que é a realidade do juízo sobre as pessoas, as pessoas não podem esquecer, não pode ser esquecida. Vamos refletir então sobre esta lição. Apenas ovelhas e bodes, lado direito e lado esquerdo. De forma direta, aprendemos que não existe meio termo. Ninguém ficará em cima do muro no dia do juízo. Haverá ovelhas e haverá bodes. Haverá justo e injusto. Um ficará do lado direito e outro do lado esquerdo. O mundo prega que Deus é amor, que no final todo dará certo, como se não existisse lados. Com certeza, esse não é o ensinamento dado por Jesus naquele dia. Muitos, amados, ficarão surpresos. Os ímpios perguntarão: quando foi que lhe rejeitamos, Senhor? Será tarde demais. Durante o dia, todos, amados, convivemos juntos. Mas ao cair da noite,
a separação ocorrerá. Durante seu ministério aqui na terra, Jesus, por várias vezes, alertou sobre a separação que haverá no dia do juízo. Ele ensinou que o joio será separado do trigo. Mateus 13, verso 30. O trigo será juntado no celeiro enquanto a palha será queimado. Mateus 3, verso 12. O justo será separado dos maus. Mateus 13, versículo 49 a 50. As virgens prudentes serão separadas das loucas. Mateus 25, versículo 12. O servo bom será desligado do servo mau. Mateus 25, 30. E por fim, as ovelhas serão separadas dos bodes, da mesma forma como o joio cresce no meio do trigo, mas no dia da ceifa ele é separado e queimado no fogo. Os bodes durante o dia pastam junto com as ovelhas. Esse sentimento é muito profundo. O joio recebe o mesmo adubo do trigo e é regado junto com o trigo, e ambos estão dentro da mesma plantação. Os bodes também estão no mesmo rebanho, sobre a mesma pastagem, pastando junto com as ovelhas. Recebe a mesma alimentação. A diferença é que no final do dia, o pastor irá separar o rebanho. Nessa hora, apenas as ovelhas atendem o chamado do pastor. Os detalhes serão lembrados. Note que Jesus cita 6 coisas que os justos fizeram e que os ímpios deixaram de fazer. Dentre os 6 coisas, não podemos encontrar nenhuma grande realização. Na parábola, quando o rei relata as obras que os justos praticaram, nem mesmo os próprios justos se lembraram de terem feito isso. Mostra que foram obras legítimas, obras que sem objetivo de reconhecimento. Às vezes fazemos coisas que parecem ser tão pequenas e sem importância, mas o justo juiz não deixará com que nenhum delas passe despercebida. Da mesma forma, a negligência do ímpio, por menor que ela tenha sido, será lembrada. O justo demonstra fidelidade e diligência nas pequenas coisas do dia a dia. Os ímpios também nas coisas comuns desta vida mostraram insensatez e loucura. Quem é o juízo? Quem tem o juízo perfeito negaria que muitas vezes, quantas vezes praticamos, amados, coisas que depois nos arrependemos? Quem, amados, em juízo perfeito, negaria um copo de água ao juiz responsável por julgar a sua causa? Outro fato importante aqui é a ênfase que Jesus deu aos pecados de omissão. Note que nenhum pecado como a idolatria, adultério, homicídio foi citado. Com isso é que Jesus quis enfatizar e também da gravidade ao negligenciar a mensagem do Evangelho anunciado pelo mensageiro do Senhor. Para o Senhor não existe pecado grande ou pequeno. Por menor que seja o pecado, isto será lembrado no juízo, na vinda do grande Rei. O valor dos pequenos para Deus,
Quando o rei se refere aos seus seguidores como os irmãos, já fica evidente a importância deste para o reino. Porém, ao adicionar a expressão "o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram", Jesus torna ainda mais maravilhoso a certeza de que até mesmo os menores dentre os seus irmãos o representa, como também a importância, a autoridade. Deus está atento aos pequenos, aquele a quem muitos não dão o mínimo valor, aqueles que não são julgados como os importantes pelos homens, não são temas de capas de revista, não aparece em nenhum programa de televisão, não possui nenhuma grande obra, não escreveu grandes livros, nem gravou grandes CDs, nem publicaram grandes temas, não são pregadores renomados, nem presidente de ministério, às vezes nem mesmo são considerados em suas próprias congregações, não são reconhecidos, mas o rei está com seus olhos postos nele. O favor feito a esses pequeninos, embora esquecido, por quem a praticou será lembrado pelo próprio Deus. A herança não vem pelas obras. Certamente no dia dos juízos as obras serão reveladas, porém não serão elas que farão com que o justo herde o reino dos céus. Note que o reino já está preparado para o justo desde a fundação do mundo. É isso que está registrado no versículo 34. E não em decorrência das suas boas obras. O reino preparado para o justo é unicamente um ato da vontade de Deus, concedido ainda na eternidade. Ou seja, da eternidade foi concebido. Foi Deus que elegeu este justo por sua maravilhosa graça para ser uma das ovelhas do seu rebanho. As obras praticadas pelo justo não servem como fundamento para a salvação, mas serve apenas para refletir o comportamento esperado daquele a quem Deus escolheu. Daquele a quem Deus escolheu e preparou de antemão tais obras para que este justo as praticasse. Se praticamos boas obras, o mérito não é nosso, mas totalmente de Cristo, que nos escolheu para fazermos parte do seu reino antes de tudo existir, antes de qualquer bem ou mal ter sido praticado. Jesus escolheu a mim e a você para fazermos parte do reino celestial. Ele nos chamou das trevas para sermos parte integrante da luz. Esse é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.